magia, mandinga e malícia, mas na verdade, aonde está essa malícia? O que é malícia? Onde está essa mandinga? O que é mandinga? Dá para escrever? Dá para colocar na mão? Dá para cheirar? Se come? Ou é algo de que você bebe? A gente nunca sabe, mas tem as crenças e tem que respeitar, é muito importante. Falamos sobre várias coisas e nossa, até impossível às vezes de acompanhar, mas é muito importante da gente continuar com o protocolo, que enfim, vários temas maravilhosos. Meu mano Saci, cara, eu creio que você trouxe um papo, um ponto para nós, para a gente discutir junto. Manda para nós, meu camarada. Então, mano, eu acho que é muito doido, né, velho? As pessoas que vivem de capoeira mesmo, na verdade, as pessoas no geral têm uma preocupação, na verdade, tem um monte de coisa, né, para perguntar, mas para perguntar assim, para dividir com vocês, mas como o tempo é curto, a gente tem que centralizar. O Gugu começou a falar ali agora, mano. Eu falei, pô, tem um monte de coisa aqui também, cara. É verdade, cara. Faísca tava falando, você tava falando também, porra, é muita coisa, velho. É muita coisa que dá pra gente ficar trocando ideia, mas já faz um tempo que a gente tá trocando ideia, então, para fechar, eu tenho duas coisas que eu gostaria de dividir com vocês, na verdade. Uma coisa foi legal essa, obrigado pela oportunidade que vocês deram e pela por ser descontraído também esse papo, porque o que eu vejo muitas vezes é que às vezes a capoeira e o capoeirista também tá pegando uma performance muito séria das coisas, tá entendendo? As pessoas tá ficando muito sério, mano. Os caras tá ficando muito duro, tá muito militar, tá muito sem humor. Eu acho que o humor, velho, faz parte da vida das pessoas. Inclusive, quando eu vim aqui dar aula na Alemanha, uma das primeiras coisas que eu percebi foi que os alemãos procuram isso na capoeira, procura isso em mim, procura isso no jeito que a gente faz essa coisa mais descontraído. Por mais que a gente é de um grupo grande, que tem uma formação militar, que a gente tem essa coisa de uniforme, que tem a formação legalzinha da bateria, que tem essa coisa de graduação, que existe essa coisa de uma estrutura, que tem uma estrutura dentro dele, e a gente segue essa estrutura, né? Cada um com a sua ideia, mas a gente segue isso. E eu acho que, mesmo assim, tem muitas coisas que tá ficando muito sério na capoeira, tá deixando muito humor, não pode dar risada. O cara tá falando, tem um cara falando ali, velho. Se você der risada, mano, você é um torra, velho. Você é o tosco da parada. Só que, meu, eu acho que isso faz tão parte da identidade das pessoas. Eu tenho que poder me expressar. E como eu me expresso? Meu, como eu me expresso como você é, cara. O que vocês acham disso? Vocês acham que a capoeira está muito sério? Vocês acham que tá muito levado para o caminho muito militarismo? Que tá muito. O que vocês acham disso? Ótima deixa. Acho que eu vou meter bronca aqui. Ah, eu não vejo a capoeira assim, falar a verdade. Eu não consigo ver a capoeira nesse formato, né, do jeito que você deixou, mas eu tenho a capoeira com aquela coisa de profissão, né? Minha profissão, eu ganho com ele, né? Se eu não organizar o meu trabalho, vai ser difícil ter uma base para poder, né, fazer os frutos, fazer as coisas acontecer. Então, é claro que para isso acontecer, se deve uma sinceridade, um compromisso com o caso. Se você, né, tem o Mano Faísca Daraí, que ele é professor na escola e tal, e ele tem a profissão dele, ele leva a sério, ele tem que estar lá no horário certo, ele tem que bater cartão, ele precisa organizar a aula dele, ele precisa dar nota para os alunos dele, e isso, com certeza, ele não faz necessariamente brincando ou simplesmente assim, né? Na capoeira, para mim, assim, em princípio,
eu levo a capoeira da mesma forma, igual ao médico, igual ao doutor, da mesma forma. Mas, claro, sem esquecer esse lado que você está falando, que é importantíssimo, porque só a capoeira, ela bruta, assim, todo serião, todo militar, não tem graça, porque perde a essência, perde a brincadeira, perde essa malícia, né? Perde essa tal dessa mandinga, enfim, que a gente está na roda, que a gente fala, que a gente finge que vai e não vai. E eu, para mim, pelo menos o nosso círculo capoeirístico, graças a Deus, eu ainda não vi essa coisa quadrada, mas é lógico que se ela se tornar uma coisa quadrada, ela perde a graça. É, então, eu eu vejo o que você está falando, Saci, essa coisa um pouco séria militar, que às vezes nos deixa um pouco, tipo, abafado dentro de uma coisa que poderia ser maior. eh, E é quando você for olhar fora que você vê que tem outras coisas também e que esse formato limitava, às vezes, um pouco as coisas que não era para ser limitadas. Mas eu entendo também que esse quadro foi colocado ali como uma maneira de trabalhar para poder chegar a resultados e que é uma forma de trabalho. Eu acho que é sempre a mesma coisa, achar o equilíbrio entre isso tudo. É importante ter uma base de trabalho com um certo formato das coisas, mas também não pode virar prisão. Não pode ser linha fechada assim, porque tem que entender o porquê da regra, o porquê que tem isso. Se você for procurar o porquê, aí você sabe que tem essa regra, mas foi para isso, e às vezes sair dessa regra, se você entender o porquê da regra, não tem problema. Você vai mais longe, você faz mais aprendizagem, e isso. Ter uma base de trabalho é muito importante, como o Faísca estava falando, para ter uma coisa séria que seja séria, né? É importante ter uma base construída de trabalho, mas não pode ficar uma coisa tão fechada que te limita em coisas que poderiam ser muito maiores. Então tem que ser uma ferramenta e não uma coisa que te fecha. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu vejo assim. E realmente tem pessoas com a mente um pouco fechada às vezes, que não vê isso e que só a regra é a regra, é assim, não pode sair dessa regra porque nem sabe nem por quê, é porque a regra é assim. Aí, aí não funciona, né? Tem que entender o porquê da regra. Se você entende o porquê da regra, aí você fica mais livre para aprender. Eu acho que é isso que é o lado importante. Gugu? Bom, dá para passear em vários temas aí, comentário de vocês, eu concordo com muita coisa. E a questão é justamente essa: as invenções das regras, as invenções dos fundamentos, as invenções das tradições. E aí complicou tudo, porque aí você quer entender ou está dentro da regra, quer ser aceito perante aquele grupo, aquela comunidade, aí lascou tudo, que você segue as regras. E aí você acaba tirando um prazer às vezes, ou você acaba oprimindo aquele que está fora da regra ou que não conhece, né? Que tem uma outra forma de ser. E aí complicou. E aí esse é um atrito. A geração atual está dando uma, né? Está conseguindo dar uma desmirilhada nessa ideia, mas é um atrito muito grande que teve na capoeira. Eu sofri muito disso, né? Vivenciei isso. E essa questão
quem tá, quem não tá, quem é saroba, quem não é, quem faz certo, quem faz errado, quem toca certo, quem toca errado, como tá, como não tá, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, qual é a regra. E aí vem essa ideia do que o Saci falou também, essa questão militar, no sentido de tem que estar em cima da regra. Tem que estar em cima dos fundamentos. O problema é essas invenções de fundamentos. E quando a gente não sabe onde é que está, ou não sabe para onde vai, volta para o começo. Olha para trás. Vai buscar onde? Lá nos mais velhos. Entende? Vai buscar nos antigos, vai buscar nos mais velhos. Aí resolve o problema. Então, eu comecei a perceber, por exemplo, que os mestres que formaram super capoeiristas, né, que deram essa ideia de tem que ser super capoeiristas, não fazem metade do que eles falavam que a gente tinha que fazer. Não fazem. Nem metade. Me desculpa. Tem muitos que fazem mais do que a metade, mas, por exemplo, se eu pergunto para vocês, algum de vocês aí me dá a referência de um mestre de capoeira aí, por favor, qualquer mestre. Ou quem é um mestre? Fala, é um mestre de capoeira, um mestrão. Por favor. Fala aí, pessoal. Só um, que eu vou continuar falando. Falando mesmo de capoeira? Qualquer um. Mas por quê? Qual que é o Suzano Merengue? Referência. Fala uma referência grande aí na capoeira. Mestre João Pequeno, cara. Então, ele é especialista da capoeira Angola. Angola. E uma parte da capoeira Angola ainda, certo? Uhum. Ok? Mestre João Grande, mesma coisa. Então, qual é o mestre da capoeira que atende esses quesitos dessa capoeira Angola, blá, 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 os quesitos da capoeira regional e qualquer outra que vocês acharem aí? E depois ele toca pra caramba, tanto para Angola, tanto para regional, e fala aí. Em uma pessoa só, todos os quesitos? Uhum. Tem nada. Sabe? Então, você vê, é complicado, né? Mas da nova geração, você vê uma galera que desenrola já várias Da nova dessas tem. coisas. Sim. Da nova tem. Mas das antigas? E aí você vê. Mas a gente é o que nós somos graças a esses antigos, obviamente. Tanto os que vêm antes, que eram especialistas só em uma área, e os outros que começaram a ter essa ideia que a gente tem que ser tudo. Só que esse ser tudo ficou muito motor. E aí alienou a galera. Tanto que você vê que muitos capoeiristas saem de grupos depois que o cara está com uma idade avançada, que ele está muito mais maduro, entendendo a capoeira, etc. E aí ele acaba saindo do grupo e formando seu trabalho, porque o cara amadureceu as ideias, né? Não é só aquele capoeirista que faz aquela sociedade industrial, sabe? Agora a gente é uma sociedade que pensa. Antes era uma sociedade industrial que faz. Mais ou menos, porque você reproduz o que você aprendeu a vida inteira também. Porque tem muitos caras que saem dos grupos, eles fazem uma cópia mal feita do grupo que ele treinou a vida inteira e reclamou a vida inteira. Eu tenho uns 10 exemplos aqui na minha cabeça já. Na hora que você começou a falar, já me bateu assim, ó, pá, 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 vários caras assim, que eles reproduzem o que ele estava reclamando, mas só que os caras reproduzem, e mal reproduzido ainda. Eu concordo que existem capoeiristas que fizeram isso, fazem isso, porém, você mesmo citou que eles reclamaram de alguma coisa, que eles sentiram e aí saíram. Só que aí são poucos que tiveram a coragem, por exemplo, o que é muito difícil para um capoeirista. Qualquer pessoa, não precisa nem ser capoeirista. Sabe, uma maior dificuldade é você aceitar que não que você perdeu tempo, mas teve muita coisa que você aprendeu que não valeu de nada. Quer ver um exemplo clássico e fácil de entender? Na escola. Tem muitas coisas que você aprende na escola, pelo menos no Brasil, e você não vai usar de nada, mas é necessário você passar por aquilo ali, que é um sistema, certo? Então, é importante. E é até perigoso falar sobre isso, porque as pessoas podem achar que eu estou desencorajando a molecada a estudar. Não, não é nada disso.
Porém, a gente sabe que tem muitas coisas que se aprende que você vai decorar para poder passar ali na matéria, certo? E aí você acaba não aprendendo outra forma de fazer também. Você acaba reproduzindo a mesma coisa. E esses mestres que sentiram isso é a mesma coisa. Seria eu reclamando das escolas, depois eu faço a minha escola, não sei outra forma de fazer, não tenho coragem de fazer de outra forma, entende? Eu vou da forma que já está feita, que está mais aceita, é um caminho mais fácil e a probabilidade de dar certo é maior, então eu vou por esse caminho, é o que a galera faz, certo? Então, é que nem, uma coisa que eu vivenciei, que foi o Red Bull Paranauê. Para o mestre Sabiá, que é um cara inteligentíssimo, né, fazer um evento, vou dizer que contradiz, mas com uma característica da qual ele também nunca viveu, entende? Tem que ter muita coragem, mano. E astúcia, né? E astúcia. Porque quando você traz, aí o que ele fez? Ele buscou aonde? Mais velhos. Nas fontes, entende? Trouxe os mais velhos para preparar a galera que está participando da competição dentro do fundamento dos mais velhos. Uhum. Então, quando se falasse de Inclusive, isso foi Banguela, incrível, né? O jeito que ele fez isso. Incrível. O entende? cara é... Falasse de Banguela, você vai ter a ideia do mestre Bimba, a linha do mestre e una a linha do mestre Bimba, entende? O jogo de dentro, coisa capoeira Angola, aí ele trouxe a linha do mestre Pastinha, e foi isso foi trabalhado. E depois fez essa coisa contemporânea, né, que foi esse mistão que a gente acabou sendo criado nisso. Então, é entender esses tempos e quem não é, quem teve coragem de fazer, quem não teve. O mestre Bimba foi um baita corajoso. Imagina o mestre Bimba, o quanto de crítica ele recebeu na época dele. Entende? Então, são poucos que conseguem achar ali o que não te agrada, né, ou não está de acordo com aquilo, e depois trabalhar para não reproduzir aquilo. É a mesma coisa você que apanhou a vida inteira dos seus pais, aí depois você vai e bate nos seus filhos, vai se lascar, né, meu? Entende? É a mesma coisa. Só que você não sabe outro caminho, você não aprendeu outro caminho, você não vivenciou outro caminho. E aí você acaba aceitando aquele caminho que você se ferrou, do qual você não concordava, porque é o que você sabe, é o que você aprendeu. Entende? É o mais fácil. Porque está integrado também, está integrado no seu DNA, como a gente está falando, e para desaprender uma coisa é muito mais difícil do que aprender uma coisa, né? Desaprender uma coisa que foi colocada em você, às vezes o caminho é muito mais difícil, mas tem que ter essa coragem, tem que ter essa reflexão, perceber que tem que desaprender é o primeiro passo, já não é sempre fácil, e depois desaprender coisas fica bem difícil também. Mano, Tem que foi isso aí desconstruir. mesmo. Galera, galera, Eu deixa ia eu falar falar. uma outra coisa ainda, Faísca, você depois pode editar isso aí, mas eu tenho ainda mais uma pergunta, se for ok para vocês, mas já é quase meia-noite, né, velho? Mas, ó, tem mais uma aqui. E é o seguinte, mano, eu sei que ó, a caixa social do mundo tá quebrada, velho, tá quebrada. Você vai no Brasil, vai na Alemanha, vai na França, vai na Ásia, quem vai se aposentar? Por governo? Quem que vai se aposentar? Nós não vamos falar nem de capoeirista. Mas quem que vai se aposentar pelo governo? Pelo NPS, pelos sistemas que o governo produz? Se aposentar, a galera vai se aposentar com um piso salarial bem baixinho. Vocês já pensaram nós capoeiristas, é claro que a gente não pensa em se aposentar, a se aposentar assim no sentido da palavra, mas a gente quer também um pouco né, de calma. E vocês já pensaram como fazer isso? Como vocês vão projetar o futuro de vocês para continuar a vida de capoeirista, mas com um fundo de capital, de dinheiro legal? Como vai ser a aposentadoria de vocês? Pensaram nisso já? É uma coisa que está me pegando muito já há algum tempo. Google?
Pagar o fundo, né? Tem que pagar os impostos, né, meu camarada? O Não tem MP. como. Tem que pagar o imposto, meu, para você se aposentar com a parada. Esse é o caminho e eu tenho trabalhado em cima disso também. E aí, essa é uma parte. Porém, capoeiristicamente, aí você vai entendendo essa coisa da capoeira, a filosofia da capoeira. O capoeirista, e hoje está na moda até, tem um baita espírito empreendedor. E hoje virou moda isso, mas o capoeirista sempre fez isso da vida toda. O capoeirista sempre fez seu brimbal, botou nas costas ali e foi para vender. Sempre fez os CDs. Quanto capoeirista não vende CD aí, de mão em mão? Quanto capoeirista, sabe? Isso foi evoluindo, que aí começou a ter barraca nas portas dos eventos, né? Aí os caras começaram a enxergar isso, e aí fizeram loja física. Oi? Os mercados modelo da vida. Exatamente. E aí evoluiu, hoje você compra pela internet. Então, esse é um espírito muito capoeirístico. E se a gente voltar mais atrás, aí a gente não sabe o quanto é mito ou não, mas a prática existe até hoje, que é, por exemplo, o capoeirista que faz show e passa chapéu e coisas do tipo. Essa é uma prática muito antiga, né? Até naquele registro, que eu não sei se é do Rogendas ou do Debré, que tá ali o moleque fazendo um salto, tá, alguma coisa assim, né? Praticamente anunciando alguma coisa ou com essa ideia ou intenção que vai pedir um dinheiro. Como a gente tem na capoeira também, apanha laranja no chão, né? Apanha laranja no chão, tico-tico. E aí são ideias que você vê, se você enxerga melhor, vem junto com essa ideia empreendedora. Então, assim, se o capoeirista entender isso, tem esse caminho dos impostos, a apostaria sim, e tem o outro caminho, é de você fazer o seu pé de meia de acordo com quanto você trabalha, que esse é bem capoeirístico. E aí o atrito hoje da nossa geração é justamente esse. Então, assim, o ideal é você fazer o corre, sabe, trabalhar, ou seja, você ganha pelo que você trabalha, fazer o seu pé de meia, investir e ter sua renda passiva nessa sequência aí, capoeiristicamente falando. Esse é o pensamento capoeirístico, pelo menos quando a gente olha para trás, né? Que vários mestres tiveram e tiveram atitudes, etc. e tudo. Porém, tem outras questões aí sociais, das quais você meio que falou é superficial, que influenciam. Porém, a Alemanha, trazendo para bem agora, né? É um país bem estruturado. Então, a gente sabe que aqui a gente trabalha metade do ano para o Estado, né? Metade do ano para a gente, entendeu? Então, o imposto aqui é assim, e funciona, e te retorna. Então, o risco é muito menor do que quem está no Brasil, por exemplo. Né? Pois é, mas segundo fontes muito fortes, a caixa social daqui também está quebrada e as pessoas que não têm um seguro social privado também não vai viver de aposentadoria daqui a alguns anos, porque entra muito menos dinheiro do que sai muito mais dinheiro do que entra. As pessoas aqui cada vez ficam mais velho e cada vez paga menos. Então é uma coisa que vai quebrar. A previdência social no mundo está quebrando, é um esquema que vai quebrar. E isso eu já nem coloquei para os capoeiristas, porque os capoeiristas, se a gente colocasse para os capoeiristas, eu acho que ia fechar um pouco, porque eu acho que isso não é um evento que é uma coisa dos capoeiristas, não é um problema dos capoeiristas ou das pessoas autônomas no geral, é um problema realmente do mundo, de globalização. Sim, mas eu tenho que a mentalidade de capoeirista é isso. Você, como você já faz, provavelmente, né? De acordo com o tanto de shows que você faz ou fazia, você recebia. Tanto de aulas, vai, você recebe. Aí você tem que saber aplicar esse dinheiro aí. Aliás, se você comparar com quem tem carteira assinada, você recebe, ganha muito mais do que quem tem a carteira assinada, né? Agora, a forma de administração é outra coisa. Que, diga-se de passagem, educação financeira no Brasil... Faiscão? Então, no meu caso é um pouco diferente, porque, mais uma vez, eu não vivo de capoeira. Então, eu não tenho
tanto que em pensar nisso, porque, na verdade, não estou contando com capoeira para me aposentar. Mas esse assunto é importante, porque, como o Google estava falando, tem essa coisa da renda passiva, que todo mundo procura, né? E que fez alguns fazer coisas que deu, como se diz? É, muitas pessoas ficaram insatisfeitas porque na procura dessa renda passiva criou vários problemas, porque essa renda passiva não é só da capoeira, é em todo lugar, né? Tem aquele que investe em, não sei, compra uns apartamentos para alugar, para ter renda, e assim vai. Tem esse tipo de coisa. Agora, na capoeira é um pouco mais complicado, porque essa ideia de ganhar dinheiro sem trabalhar é complicado. Ou ganhar dinheiro no trabalho dos outros, isso sempre é um pouco complicado. Eu sei que a gente aqui, com a nossa cultura europeia, quando rolou esse tipo de coisas assim, quando chegaram os mestres com essas regras assim, ficou muito complicado. Eu teve problemas com pessoas, sem colocar nomes nem nada, mas ficou complicado, porque, assim, na nossa cultura, você não pode pegar o dinheiro de um cara que está trabalhando sem você trabalhar, né? Então, tem essa coisa que realmente é difícil, porque realmente não tem estrutura para acompanhar o capoeirista que não consegue mais fazer aquele show e passar o chapéu, aquele capoeirista que não consegue mais, não sei, esse tipo de coisas que ele fazia quando era mais novo e não consegue mais, que não Não é está chamado mais conseguindo para evento fazer. porque não pula mais, porque era chamado porque pulava para caralho. Aí o cara se machuca, e aí, durante, sei lá, 2 anos, ninguém chama mais ele porque o cara não vai vir mais fazer aquele jogo, aí ninguém chama mais. E aí? Ferrado. E esse tipo de coisa que realmente é problemático na capoeira. Então, mas até agora eu não vi ninguém com solução para isso, porque, como a gente estava falando no último jogo da vida que a gente fez, o mundo da capoeira, nesse sentido, ainda é muito amador, e esse tipo de estrutura ainda não foi bem trabalhado ainda, e a gente tem que trabalhar sobre isso. Eu não tenho solução, mas eu sei que é uma coisa que precisaria ser trabalhado realmente. Viu? Mas aí na França, a Previdência Social, você vai se aposentar? Você tem garantia que você vai se aposentar e vai se aposentar bem? Garantir é sempre difícil nesse mundo louco, né? Mas normalmente, só o que eles estão fazendo é que, na idade do meu pai, se aposentava com, sei lá, uns 60 anos. Na minha geração, acho que vai ser 70. Mas, por enquanto, ainda está rolando essa coisa de ser aposentado, sim. Muito interessante isso. Tema que, nossa, eu trabalho esse tema, na verdade, já faz uns 3, 4 anos que eu estou trabalhando esse tema. Há muito tempo. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu me preocupei. E acho que depende muito de como você quer se aposentar, né? Tem cara que quer se aposentar ganhando 1.200, 2.000, 3.000, 4.000 por mês. Tudo é possível, né? Aqui na Europa, o que eu faço, na verdade, eu pago tudo privado. É tudo privado. Eu tenho várias seguranças, tenho muita segurança, todas as seguranças são pagas. E se um não funcionar, o outro funciona. Se o outro não funcionar, o outro funciona. Um vai funcionar. Mas é isso, é aquilo que eu estava falando, é como você leva o seu trabalho. Se você tem uma base e sabe do que você, se está dando seu trabalho está dando certo e você está investindo o seu dinheiro nos lugares certos, vai dar certo, entendeu? A porcentagem de dar errado é pouca. Pode dar errado, claro. Porra, lógico.
Tudo pode dar errado. Mas é se programar, é se organizar, é se informar e investir. É investir. Assim, graças a Deus, eu tenho uma segurança muito boa, e não só uma, tenho mais segurança boa, então tenho sim aposentadoria, 2 ou 3 aposentadoria. E é aquela coisa de investimento, né, cara? Você vai investir, pensar e acreditar mesmo. Só trabalho com capoeira, não trabalho com outra coisa. Mas o fato pode dar alguma coisa errado? Pode. Mas a gente estamos aqui na Europa, na Alemanha, então a gente vai ter ajuda de vários lugares. E você investiu o seu dinheiro. Em algum momento esse dinheiro vai voltar. A gente não sabe quando, né? Mas, enfim, espero que todos, né, possamos ter esse retorno. Mas é o caso do investimento, como você aplica seu dinheiro, na verdade. Rapaziada, estamos chegando mais uma vez depois de um bate-papo maravilhoso de 3 horas. Meu mano Saci, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mano Gugu Quilombola, muito obrigado de novo por esse papo maravilhoso. Faísca Dará, pô, como sempre, dando essas palavras maravilhosas pra gente pensar. Saci, meu mano, quer mandar um axé pra galera? Valeu, muito obrigado para vocês pela oportunidade, pela ideia trocada, pela descontração. Muito domingo à noite maravilhoso. Valeu, gente. Vou falar muito mais, então vocês vão explorar tudo. É isso aí, galera. Então, se você gostou, compartilha. Pô, mano, vamos colocar esse negócio pra girar, porque o jogo é o jogo da vida. Um abraço. Compartilha e um joinha e compartilha isso aí, hein, galera. Tô vendo vocês aí, ó. Vocês não estão compartilhando, estão dando joinha aqui, não. Vocês vão compartilhar isso aí. E vai dar joinha.